Romanos 2, versículos de 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Meus amados, a questão do arrependimento é uma coisa muito interessante, porque só se arrepende aquela pessoa que admite. Eu posso citar, por exemplo, um doente que precisa tomar um medicamento, mas se aquela pessoa ela não se conscientiza que ela está doente, ela vai achar que o medicamento para ela não faz diferença alguma, porque ela não precisa tomar aquele medicamento, apesar dela estar doente. Pecado, de uma certa maneira, é da mesma forma. Se nós não admitirmos que nós somos pecadores, que nós somos carentes da graça e da glória de Deus, a gente não vai se arrepender nunca. E o texto que nós lemos, ele nos instrui exatamente a respeito do arrependimento. Em primeiro lugar, que a gente vê aqui nesse texto, é que antes de nos arrependermos, nós gostamos de rotular pecados. Estava até conversando com o João outro dia sobre isso, né? Fulano rouba, fulano mata, fulano adultera. Como eu não faço isso e nem aquilo, eu sou um santo. Errado. Porque a gente pode não roubar, não matar, não adulterar, não traficar, mas eu faço fofoca, eu invento coisas, eu minto, eu sou um glutão, eu faço um monte de coisas que a Bíblia fala para a gente não fazer, mas só que, em relação à sociedade, isso não é tão feio. E a palavra de Deus fala exatamente isso, que a gente procura rotular pecados e a gente, às vezes, quer fazer uma lista de coisas que Deus abomina, e se a gente não fizer nenhuma daquelas coisas, a gente está bem com Deus. E a palavra de Deus que nós lemos diz exatamente a esse respeito. Não é porque nós condenamos os pecados dos outros que nós vamos ter os nossos perdoados. Não tem nada coisa a ver com a outra. Eu sou um pecador porque eu peco. Ou melhor, eu não sou um pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou um pecador. Faz parte da minha natureza. Faz parte da natureza humana decaída ser pecadora. Certa vez eu ouvi, não lembro o nome do autor da frase, mas é uma coisa muito importante. Nada que nós fizermos vai fazer Deus nos amar mais. E nada do que nós fizermos vai fazer Deus nos amar menos. Então você pode estar pensando o seguinte: então eu vou fazer qualquer coisa que tá. Não, não é assim. Porque o amor de Deus não tem nada a ver com a aprovação dele. Não é porque ele nos ama que ele aprova algumas atitudes nossas. Não é porque ele nos ama que ele vai concordar com certos pecados ou com pecado algum. Por exemplo, a mãe de um terrorista. O camarada vai preso e ela vai no presídio, na penitenciária, visitá-lo. Ela não deixou de amar aquele homem por ser terrorista, mas de maneira nenhuma ela concorda com as atitudes daquele seu filho. E Deus age da mesma forma. Não é porque nós fazemos isso, pecamos desse jeito ou pecamos daquele jeito, que Deus vai nos deixar de amar. Mas as nossas atitudes, os nossos pecados, têm a capacidade de entristecer o coração de Deus. É aí que faz toda a diferença. A gente não peca para não entristecer a Deus. Da mesma maneira que quando a gente faz coisas boas, Deus não vai nos amar mais por causa disso, porque o amor dele é eterno, infinito, mas ele vai se alegrar com as nossas atitudes e com a nossa vida. Em segundo lugar, que eu vejo nesse texto,
que o arrependimento é necessário e o arrependimento é possível. O arrependimento é necessário e o arrependimento é possível. Primeiro, ele é necessário porque é a vontade de Deus que nós nos arrependamos. Hoje, se você chega para algumas pessoas e fala assim, você é um pecador, a pessoa sobe no salto, fala assim, eu, pecador, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Não foi nem A nem B, foi todo mundo. A palavra de Deus, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, o Senhor não demora a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas tem gente perecendo. Por quê? Porque não se arrependem, não entregam sua vida a Jesus. Mas a vontade de Deus é que ninguém pereça e que todos façam o quê? Se arrependam. Então existe uma necessidade espiritual, eu, você, todos nós, de nos arrependermos. Segunda coisa, o arrependimento é possível porque o próprio Deus nos dá condição. Ele diz no texto que nós lemos, Deus, ele é tão bom que diz o texto, a sua bondade nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Porque se Deus não fosse bom, se a bondade de Deus não agisse, ele deixava a gente para lá. Ah, o Ismael pecou, deixa ele para lá, ele se vira. Por mais que ele se vire, não vai adiantar nada, mas deixa ele para lá. Mas não, Deus é bom e muito bom. E enquanto nós não admitirmos, não confessarmos os nossos pecados, e arrependimento tem muito a ver e tudo a ver com confissão, a gente não pode ser curado, a gente não pode ser tratado, a gente não pode ser restaurado, a gente não pode ser perdoado. Porque se eu não admito que eu preciso, Deus não age. Sabe, Deus morreu para me salvar. Se eu acho que eu não preciso de salvação, Deus respeita minha opinião. Então fica sem salvação. É o amor, é a justiça de Deus. Se a gente não se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente não se endireita nunca. E a gente tem que entender que o arrependimento produzido pela bondade de Deus não é um remorso, como o de Judas, que negou a Jesus e fez aquela besteira que pegou a corda e foi se enforcar. O arrependimento, ele traz coisas boas, ele traz mudança. E é isso que eu quero falar. A terceira coisa sobre arrependimento nesse texto, que somente o arrependimento não é o suficiente. Tem que haver mudança. Eu me arrepender pura e simplesmente não vai fazer tanta diferença. Se eu simplesmente me arrepender dos meus pecados e continuar minha vidinha longe de Deus, eu apenas vou me tornar um homem triste, um homem arrependido, um homem cabisbaixo que anda pela rua. Porque eu sei que eu cometi uma coisa que desagradou a Deus. Mas aí, o que eu vou fazer diante disso? Efésios, no capítulo 4, versículo 28, diz o seguinte, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo aquilo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que era corrupto, não pratique mais a corrupção. A gente para por aí? Não. Aquele que fazia fofoca, não faça mais. Aquele que apontava o dedo, não aponte mais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais diante de Deus. A diferença é quando nós aceitamos a Jesus, que Ele olha o sangue do seu Filho derramado sobre nós. Aquele que furtava, não furte mais. É interessante a gente pensar nisso, que todos nós éramos e somos pecadores.
A diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo é que nós somos pecadores arrependidos, somos pecadores redimidos, pecadores salvos por Jesus Cristo. Esqueci novamente o nome do autor da frase, mas ele falou o seguinte: o evangelho nada mais é do que um mendigo falando ao outro onde encontrar pão. Sabe, eu estava perdido, o João estava perdido, o Novaes estava perdido. Aí um dia nós encontramos o pão da vida. Aí o que nós fizemos? Fizemos um culto hoje aqui para falar para as pessoas que estão nos vendo que existe solução, existe saída, existe um pão.